Iniciamos vendo um fazendeiro e já sendo noite ele descansa no celeiro após um longo dia de trabalho. O fazendeiro de repente escuta barulhos estranhos vindos de não muito longe, então ele decide verificar a área. Ele vagamente vê algo no escuro comendo o que parece ser seu cachorro. Ao ver essa cena aterrorizante ele não ousou se aproximar, contudo o homem grita para tentar assustar o que seja. Infelizmente ele não teve êxito nisso e em vez disso irritou a besta que estava ali. A criatura arrasta a cerca de arame e o fazendeiro tem sua perna agarrada pelos fios de ferro, e isso o traz uma dor excruciante. Em seguida, após suportar a dor, ele se livra do arame e depois rasteja para frente com dificuldade, mas infelizmente uma enorme criatura já estava atrás dele. O homem virou a cabeça só para ver a criatura, que é maior que um rinoceronte, mostrando suas enormes presas. Antes que ele pudesse reagir, o infeliz fazendeiro foi impiedosamente arrastado para a escuridão e morto. Momentos depois, não muito longe dali, Ryan e Hannah descansavam em sua barraca de camping. Ryan, sentindo a necessidade urgente de se aliviar, sai para urinar. No segundo seguinte, os gritos dolorosos de Ryan ecoaram no ar. Hannah estava completamente alheia ao perigo que se aproximava, e não dar atenção para Ryan, achando que ele está brincando com ela para tentar assustá-la. No começo, ela pensou que era uma brincadeira de Ryan, mas enquanto ouvia, percebeu que algo estava errado. Hannah abriu a barraca cautelosamente e viu o corpo mutilado de Ryan. Essa cena horrível fez Hannah gritar incontrolavelmente e ela não sabe o que fazer. De repente, a criatura invade a tenda da jovem e a mata. Dois idosos acampando nas proximidades rapidamente ouviram os gritos distantes e pegaram suas espingardas para verificar. Kane avistou um javali gigante e pensou que havia bebido demais porque nunca tinha visto um animal desses tão grande. Então Kane entregou a espingarda para Blue para ele verificar, mas Blue também ficou apavorado. Ele viu um javali do tamanho de uma van devorando um cadáver. E o mesmo deve pesar cerca de 1000 quilos. Assustado, Blue rapidamente puxou o gatilho, mas devido à visão ruim ele não acertou o javali. Quando Blue estava prestes a disparar um segundo tiro, o rei javali, assustado pelo disparo, já havia desaparecido. Para entender a situação, Kane e Blue apressaram-se até o local onde o javali havia estado e descobriram que o casal havia sido estraçalhado. Pelo número de tendas no local, havia 4 pessoas acampando lá, mas apenas 2 corpos foram encontrados. Para encontrar as 2 pessoas restantes, Kane e Blue decidiram se separar. Um deles voltaria para a cidade em busca de ajuda, enquanto o outro procuraria a área em busca de sobreviventes. Mas no meio do caminho de volta à cidade, Blue continuava ouvindo estranhos grunhidos ao seu redor. Ele se vira novamente e vê a besta aterrorizante, sedenta de sangue, olhando fixamente para ele. Blue sabia que agora ele era considerado como uma presa pelo monstro. Então não teve escolha a não ser xingar a besta, tentando aliviar sua tensão. Blue, com o bastão de madeira, está pronto para o confronto, mas a criatura ferozmente o ataca, assim matando o homem. Não longe dali, o outro casal estava contando histórias de terror nas profundezas da floresta quando, de repente, o namorado ouviu claramente o som de um javali. Ele usou sua lanterna para seguir o barulho, mas não viu nada. Quando se virou, descobriu que sua namorada havia sido empalada pela criatura que já estava ali. As presas aterrorizantes haviam perfurado a boca dela e a besta esmaga o corpo morto da jovem e, em seguida, o homem paralisado é a próxima vítima. Kane, ainda na busca pelo casal desaparecido, chega ao local do ataque, mas infelizmente encontrou as vítimas mortas. Estranhamente, eles não haviam sido comidos. Kane não esperava ser surpreendido, no entanto, o monstro javali com presas afiadas de repente surge e o ataca. O homem fica completamente furioso. Ele então puxa uma faca, pronto para lutar contra a criatura. O monstro abre sua enorme boca ainda cheia de sangue de suas vítimas e, com um ronco medonho, Kane também é devorado. No dia seguinte, vemos um homem chamado Bernie dirigindo tranquilamente não muito longe da fazenda onde aconteceram os ataques da criatura. De repente ele é surpreendido e algo se choca contra o seu carro, o fazendo capotar. O impacto causa um grande barulho que se pode ouvir a alguns quilômetros de distância. A cena muda para Debbie e sua família que estavam acampando. Quando o som do impacto chega até eles e percebendo que Bernie, o seu irmão, ainda não voltou, Debbie ficou preocupada de que algo tivesse acontecido com o mesmo. Ela decidiu enviar o marido Bruce para checar e o futuro genro chamado Robert, que relutantemente o acompanha. Felizmente, Bernie não estava gravemente ferido. Ele notou que o lado do carro que foi atingido estava coberto de pelos, mas a porta estava tão deformada que não abria. Frustrado, ele teve que chutar a porta para abri-la com os pés. Ele sai do carro furioso, mas não vê nenhum sinal do que causou aquilo com ele. Em sua raiva, ele rapidamente pega uma faca longa e também o seu rifle de caça. Bernie então despeja uma caixa de balas na mão e rapidamente recarrega sua arma. Em toda a sua vida, ninguém havia se atrevido a atacá-lo assim, muito menos um animal. Ele então partiu para encontrar a besta e se vingar. Enquanto isso, Robert e Bruce estavam a caminho de encontrar Bernie. Robert aproveitou a oportunidade para discutir o preço do dote com Bruce.
Após alguma discussão, Robert quis negociar, o que levou a um desentendimento. Nesse momento, o grande javali estava escondido atrás de uma árvore próxima. Ao ver o animal aparecer, Robert e Bruce ficaram congelados de medo. De repente, Robert empurrou Bruce para o chão e então se virou e correu. O javali imediatamente agarrou Bruce com a boca. Quando Bernie chegou com sua arma, ficou horrorizado ao encontrar Bruce despedaçado pela criatura medonha. Sem hesitar, ele levantou a arma e disparou. No entanto, o rei javali, com sua pele grossa, rugiu algumas vezes em choque e então fugiu do local. Ao longe, Robert grita para sua namorada chamada Ela correr. Contudo, a distância era muito grande e a mulher não conseguia ouvir o que seu namorado dizia. Mas ao ver a queda de seu namorado, ela ainda achou a cena engraçada e sorriu com isso. Debbie viu que apenas Robert havia voltado e não sabia o que havia acontecido. Ela perguntou rapidamente a Robert por que Bruce não tinha voltado. Robert então disse que Bruce havia sido morto e comido por um javali monstruoso. A família pensou que Robert estava brincando, mas no segundo seguinte eles ficam assustados. Em um piscar de olhos, a criatura abocanha Robert e o leva para a morte. Ela achou difícil aceitar e caiu no chão chorando de dor. Nesse momento, o tio de Ela, Bernie, chegou rapidamente. A situação era urgente, então ele entregou a espingarda a seu sobrinho Bart e depois pegou Ela e correu na direção oposta. A família já estava apavorada. Bernie, preocupado que o javali monstro pudesse retornar repentinamente, os levou através do rio até a fazenda do outro lado. Mas sem a ajuda de um veículo, não conseguiram sair da fazenda até o anoitecer. A família está aterrorizada e com muito medo e fogem por suas vidas. Mesmo na escuridão da noite, eles não se atrevem a descansar por um momento, e constantemente procuram um lugar seguro. Debbie e sua filha seguiram Bernie, nervosamente olhando ao redor, enquanto Bart calmamente seguia atrás deles. O rei javali seguiu seu cheiro de perto, observando-os da grama próxima. De repente, a criatura solta um ronco alto, assustando-os com isso. Bernie reagiu rapidamente, urgentemente puxando a mãe e a filha para começar a correr. No caos, Bart, que corria atrás, acidentalmente tropeçou e caiu no chão. Eles pararam imediatamente e olharam para trás. O rei javali já havia alcançado o lado de Bart, e todos estavam muito assustados para se mover. Debbie só pôde assistir impotente enquanto Bart era arrastado pelo rei javali sem poder fazer nada. Ela desabou em agonia, recusando-se a partir. Bernie não teve escolha a não ser arrastar Debbie e Ela, continuando sua fuga desesperada. Ninguém poderia suportar um ataque tão brutal quanto o daquela criatura, então a única opção era continuar correndo por suas vidas. Momentos depois, finalmente eles encontram uma das cabanas da fazenda, onde poderiam se esconder por um tempo. Uma vez dentro, Bernie rapidamente trancou a porta de madeira. Nesse momento, Debbie e Ela estavam à beira do colapso. Ao ver isso, Bernie gentilmente se aproximou para confortar sua irmã, mas Debbie culpou Bernie pela morte de seu filho. Ela continuou repreendendo seu irmão, dizendo que, apesar de seu tamanho, ele não conseguiu nem salvar seu próprio sobrinho. Bernie se sentiu profundamente culpado e não sabia o que dizer. À meia-noite, Debbie e Ela estavam tremendo de frio. Havia uma pilha de lenha seca na frente da porta. Então Bernie decidiu sair e pegar um pouco para fazer uma fogueira e mantê-los aquecidos. Mas no momento em que abriu a porta, o rei javali lançou um ataque sem hesitação. No momento crítico, Bernie não vacilou desta vez. Ele puxa sua faca e golpeia furiosamente o monstro javali para proteger sua família. Bernie assume a responsabilidade de um protetor e luta bravamente sem hesitar contra a terrível criatura. A criatura então cambaleou momentaneamente, atordoado pelo feroz ataque de Bernie. Debbie e Ela aproveitaram a oportunidade para sair correndo da cabana e se esconder atrás de Bernie. Bernie diz a Debbie e Ela para correrem enquanto ele ficava para segurar o javali. Ele lançou outro ataque ao rei javali, tentando ganhar tempo suficiente para que Debbie e Ela escapassem. Mas a essa altura, o animal feroz já havia recuperado as forças, então ele derruba o homem no chão. Bernie perde sua faca, ficando sem arma para contra-atacar. Furioso, Bernie socou o monstro, mas infelizmente ele não era páreo para aquele oponente e foi empalado por suas presas afiadas. O rei javali então arremessou Bernie contra a pequena cabana, prendendo-o no chão e repetidamente atacando-o. Finalmente, usando cada grama de sua força, Bernie conseguiu se libertar e se levantar. Ele rapidamente agarra objetos próximos para contra-atacar, jogando-os na besta, mas sem sucesso. Em seguida, ele avista uma pá e avança com ela, mas Bernie acaba escorregando e caindo diretamente debaixo da criatura. A besta imobiliza Bernie com sua pata, deixando-o incapaz de se mover. Debbie e Ela, embora tivessem escapado, ainda estavam perdidas, exaustas, com frio e fome. Para evitar outro ataque da criatura, Debbie e Ela acenderam fogueiras ao redor delas, na esperança de deter a fera caso ela apareça. Elas também fizeram tochas com tiras de pano para manter o javali afastado, mas quando Debbie olhou para o lado, vê a enorme criatura com sua boca cheia de sangue humano. Debbie e Ela ficaram aterrorizadas e tremem de medo. As fogueiras não só falharam em manter o monstro afastado, como as chamas também o atraíram.
Debbie e Ela não sabiam o que fazer, então desesperadamente balançaram suas tochas para afastar os ataques da besta. A grande criatura, imperturbável pelas pequenas chamas, ficou ainda mais enfurecido. Ele as derrubou diretamente com seu focinho e agarrou a coxa de Ela na boca. Em um momento de vida ou morte, Debbie e Ela só puderam socar a cabeça do rei javali com toda a força. Mas isso só fazia cócegas no animal. Quando Debbie e Ela pensaram que iam morrer, uma luz ofuscante de repente brilhou à distância, atraindo a fera e dando a chance para as duas se afastarem. Uma picape então desceu uma encosta em alta velocidade e atingiu pesadamente o rei javali, lançando-o pelos ares. Era Sasha, filha de Ken. Desde que seu pai não havia retornado, ela saiu para procurá-lo e acaba por testemunhar essa cena aterrorizante. A criatura, agora com partes do corpo quebradas, permanece deitada no chão lutando para sobreviver. Debbie, enfurecida, rapidamente pega uma escopeta do carro e mira no terrível monstro, determinada a vingar os membros de sua família que foram mortos. Mas mesmo depois de disparar vários tiros, o javali ainda não estava morto. Debbie concentra e consegue acertar um tiro certeiro no olho do animal, assim o matando em seguida. Ainda abaladas, as três rapidamente foram embora de carro. E não muito longe na estrada encontraram Bernie, que estava gravemente ferido. Bart, que havia sido levado pelo rei javali, também estava vivo. Acontece que a criatura só os havia levado de volta para sua toca, planejando guardá-los para devorá-los depois. O filme termina com todos felizes e com sorrisos estampados nos rostos, comemorando o livramento que tiveram, mas o pesadelo ainda não acabou, pois um javali ainda maior de 2 toneladas vive e os observa partindo.